Você já imaginou se dentro dessas visões de estratégico, tático e operacional, principalmente nos boards acima do tático e do operacional, nós não precisássemos fazer movimentos manuais disso? Se eles reagissem à ação do time? Seria bom, né? Bora falar sobre isso? Um dos grandes problemas quando falamos de usar as ferramentas como o Gira é fazer com que todo o time ele se responsabilize por fazer as movimentações corretas. Mas para o time de desenvolvimento que está atuando lá no nível da operação é fácil, porque são as rotinas de dia a dia. Agora, como que a gente faz então para que os épicos eles estejam nos status corretos de acordo com a atuação do time? Vai sobrar para alguém fazer essa movimentação, mas e se ela fosse um processo autônomo? Se ele fosse automático? Bom, o Gira tem um recurso de automações. Nós podemos construir diversas automações no Gira que vai facilitar o trabalho do time. Então é bem simples de fazer e eu vou mostrar agora para vocês. Então, vou compartilhar a minha tela. Vamos lá, então dentro do nosso projeto aqui, eu estou no projeto Gama, né? Eu vou lá na minha configuração de projeto e eu tenho aqui ó, alguns recursos que já estão implementados, que é automação. Quando eu entro aqui, ele já traz algumas automações que são default dele, né? Então todas as regras globais, regras do projeto. Então ele tem lá, ó, quando um épico for concluído, fechar todas as histórias presentes. Isso aqui o próprio Gira já traz pronto, mas eu posso ativar ou não, tá? Quando todas as histórias forem concluídas, fechar o épico. Eu posso ativar ou não. Quando um item passar por uma transição, atribuir automaticamente. Essa regra aqui, ó, vamos olhar o que ela diz pra gente, ó. Quando um item for transacionado até refinamento, ó, atribuir o usuário que acionou o evento. Então, essa aqui é uma regra que ela faz isso, ó. Quando alguém movimentar o card, já atribui o nome da pessoa no card. Se eu entender que isso é uma automação que eu quero, eu posso chegar lá e deixar ativo. Mas vamos pensar o seguinte, ó, eu quero, dentro do nosso projeto, que quando um item entrar em criação de backlog, o nosso épico automaticamente seja movimentado para ele venha para cá, ó, em criação de backlog. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com algumas coisas, né? Por quê? Eu não poderia ter um épico que ainda está em fatiamento com backlog existindo já para o time, porque a gente tem que respeitar as etapas. Então o certo seria assim, ó. Esse cara aqui ele está em mapeamento e se eu já tiver histórias associadas a ele, ó, vamos ver quais tem. Ó. Eu tenho esse cara aqui, ó, que está para refinamento, né? Então, o Gama 7, é ele que nós vamos testar. Então, ó, eu vou construir o épico, ele já está aqui. No nosso board operacional, eu tenho o item lá que está em refinamento, né? Ó, para refinamento, que é o Gama 7. Então, vamos supor, quando esse cara aqui, ele entrar em para desenvolvimento, o nosso épico lá no tático, ele deveria entrar em desenvolvimento. Então, vamos supor que ele já está nessa condição aqui, ó, em criação de backlog. Eu quero fazer um automate para que quando aquele item estiver pronto para desenvolver, o épico seja movimentado para cá. Vanner, e se o épico tiver 5 itens? Vamos fazer esse joguinho aqui? Vamos lá na operação. Eu vou pegar essa tarefa aqui e vou associar aquele épico lá. Então, ó, cupom de desconto, Gama 6. Eu vou pegar esse outro cara aqui, também associar ao Gama 6. Qual que é a lógica que eu quero fazer aqui, ó? Quando o primeiro item for movimentado para cá, ou seja, quando o primeiro item dele, que é esse cara aqui, chegar em desenvolvimento, e obrigatoriamente o épico vai entrar em desenvolvimento. Quando eu tenho uma primeira história, ele tem 5, não tem problema. Quando a primeira já estiver pronta para desenvolver, significa que o épico já está em desenvolvimento. Tá? Essa é a condição que eu vou fazer.
Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui e vou criar uma automação. O único probleminha aqui é a gente pode construir uma automação individual ou a gente pode construir uma JQL para fazer essa movimentação. Mas eu vou fazer do jeito mais básico possível. Então, olha só. Eu vou ter aqui a minha automação, ela já começa aqui com um novo acionador, ó. Então, eu tenho que escolher aqui, ó, dentro dos itens aqui, o que que eu quero. Então, eu quero falar o seguinte, ó, quando um item tiver uma transação, ó, então, item transacionado, tá? De que status para qual status? Ó, então, eu quero que ele seja transacionado de em refinamento para desenvolvimento, ok? Salvei o cara aqui. Bom, agora eu preciso colocar uma condição, tá? Qual que vai ser essa condição? Eu vou pegar essa condição, ó, de campos do item. Por quê? Porque ele me permite isso daqui, ó. Eu quero o tipo de item, ó. Então, tipo de item. Qual o tipo de item igual a qual? A história, beleza? Esse é o lado ruim, você vai ter que construir automates para cada item que você quer que faça isso. Então, vai ter algumas automações necessárias. Então, beleza, ó. Criei aqui que quando o item for transacionado em refinamento para desenvolvimento, qual item? História. Então, eu vou colocar uma nova ramificação aqui. E aí, eu vou pegar e vou fazer essa regra de ramificação com itens relacionados, ó. Ramificar a regra e executar ações e condições para esses itens. Coloquei, ó. Que item? Item atual? Não. É o pai dele, ó. Localizar o item pai da subtarefa? Não, não é uma subtarefa. Histórias ou épicos? Ó, se o item que acionou a regra for um épico, a gente vai repassar todos os itens. Não, não é isso. Eu quero que seja o contrário, ó. Épico pai. Opa! Localize o épico pai da história que acionou a regra. É esse mesmo. E agora vou salvar. E aí eu vou colocar uma nova ação. Coloquei aqui, ó, nova ação. Que ação que é? Fazer a transição do item. Então, qual transição que eu quero? Opa, peraí. Eu quero a transição que ele vai entrar em desenvolvimento. Ponto. E vou salvar. Quando eu salvo esse cara aqui, ó, ele está falando para mim assim, ó, você tem que ligar ele, ó. Então, eu vou ligar. Ah, eu tenho que dar um nome para automação. Então, eu vou chamar assim, ó. Épico de criação de backlog para em desenvolvimento. Vou ligar. Beleza, a automação foi ativada. Beleza? Então, se eu voltar à minha lista, agora eu tenho uma nova, que é essa daqui, ó. Quando o item passar por transição, atribuir automaticamente. Aliás, já está aqui em cima. Épico de criação de backlog para em desenvolvimento. Vamos testar? Então, vou voltar aqui. Ó, o nosso cara está aqui, ó, em criação de backlog e ele tem que vir para cá. Então, vamos ver lá se isso vai funcionar. Vou para operacional. Vamos conferir, ó, esse cara aqui está lá com cupom de desconto. Vou levar ele para refinamento. Não tem que ter acontecido nada, porque ele está em refinamento. Então, vamos ver aqui, ó. O tático, o app continua aqui, ó, em criação de backlog. Aí eu vou vir aqui, backlog, olha, vou lá na operação. Aí vou pegar o Gama 7 e colocar para desenvolvimento. Beleza. Então, eu vou vir aqui no meu board tático e olha lá, o épico foi para em desenvolvimento. Então, essa transição garante com que toda a movimentação que ocorra, ela evolua progressivamente. Eu consigo fazer a mesma coisa lá com a iniciativa. Toda vez que o épico for movimentado, a iniciativa é movimentada. Como que eu faria essa relação? Lembra que eu criei lá o campo parent link? Seria por esse parent link que nós vamos fazer essa automação. No caso, como nós estamos numa conta aqui free da Atlassian, ela não permite, tá?
Dá para fazer N automações, pessoal. Se você quer, ao criar um bug, exigir que o campo de ambiente seja preenchido, você pode criar uma automação para isso. Então, as automações, elas vão liberar demais a nossa vida, assim, ela vai dar uma autonomia muito grande e ela vai também ser a burocracia necessária, né? A burocracia é para impedir, por exemplo, que um bug seja criado sem ter uma evidência, que um bug seja criado sem que eu marque qual que é o ambiente que ele ocorreu. Então, isso ajuda demais a nossa vida, tá? Vocês podem simplesmente chegar no próprio Google e vocês pegarem e procurarem lá sobre automação, né? Então, eu poderia pegar aqui, ó, no Google e fazer o seguinte, ó, vou pegar, por exemplo, assim, ó, como criar, como criar automação no Gira. E aí ele vem aqui, ó, automatize tarefas rotineiras. Então, ele vai pegar e vai ter alguns guias aqui para a gente fazer. Peguei um link ruim aqui, peraí. Deixa eu ver aqui, ó. Solução completa, tal. Ó, noções básicas, automação. Ó. Então, como criar a regra, como selecionar. Então, o próprio Gira ele vai dar bastante recurso para a gente aqui em relação a como fazer o passo a passo disso daqui. Beleza? Então, isso aqui é um recurso que vocês têm que abusar e demais, assim, é o CIA, né? Use e abuse CIA. Use bastante automação. Ela vai garantir com que, primeiro, a segurança dos dados esteja correta, né? Ou seja, a movimentação correta ocorra. Se o preenchimento correto necessário, ele vai estar atendido. E principalmente, quando você tem múltiplos níveis, como o Flight Level está falando para a gente fazer aqui, a gente ter uma movimentação mais assertiva. Então, é muito bacana você utilizar esse tipo de recurso do Gira. Beleza? Te vejo na nossa próxima aula.